Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste nosso Acordar. E hoje, sem mais demoras, o nosso tema é o equilíbrio entre a sombra e a luz. E porquê é que este é um tema relevante para abordarmos aqui? Porque para além de ser um desafio enorme durante toda a nossa experiência humana neste planeta, é também algo que eu sinto que neste momento coletivamente estamos todos a atravessar e é importante termos essa consciência e termos acesso a algumas ferramentas que nos possam ajudar a lidar com isso. Primeiro que tudo, a noção de sombra. Vamos lá clarificar aqui a noção de sombra. Vamos aqui desmistificar e tirar um bocadinho o conceito negativo que a palavra sombra ou que a noção de sombra possa ter. Temos que desprogramar isto antes de podermos abordar o tema. Como vocês sabem, ao longo da nossa existência, a noção de sombra teve sempre uma conotação muito negativa e isto, claro, vem de diversas fontes, de diversas categorias que não precisamos estar aqui a enumerar, vocês sabem quais são. Estruturas, instituições, conceitos, sejam eles políticos, religiosos, sociais, familiares. E visto que a noção de sombra tem uma conotação tão negativa, essa é a primeira ferramenta que nós precisamos dentro de nós para conseguirmos um equilíbrio entre a nossa luz e a nossa sombra. É desprogramarmos essa negatividade que temos em relação à sombra dentro de nós para que depois possamos então encará-la, integrá-la e sermos seres muito mais equilibrados num plano geral nas nossas vidas. Porque o que é sombra, afinal de contas? A sombra é escuridão, é um local que não está iluminado. É pura e simplesmente isto. Sombra é um local escuro que não está iluminado. E porquê é que isso tem que ser negativo? Porquê é que temos que ter tanto medo do escuro, tanto medo da nossa própria sombra? Fomos ensinados a sentir medo das coisas que estão ocultas, daquilo que não se vê. E isso, claro, refletiu-se em diversas áreas das nossas vidas enquanto humanidade, enquanto coletivo e enquanto sociedade neste mundo. E onde é que reside a fonte desse medo do que está oculto, do que está escuro e da necessidade desse medo nos ser provocado e incutido? A verdade é que a fonte disso tudo é o medo do desconhecido. E podemos dizer que até é instintivo ao ser humano ter medo do desconhecido, não é? Também já falámos disso aqui. É um instinto o medo do desconhecido. E esse medo fez com que todas essas noções e todas essas conotações relativamente à sombra fossem difundidas e fossem expandidas pela sociedade em geral. Seja como for, eu aqui quero apelar ao vosso coração e à parte de vocês que não está programada para isso. E já agora vamos apelar também à parte que está programada e vamos deixar que essa parte de nós venha ao de cima para que também vocês possam identificar todas as partes de vocês mesmos que têm medo da sombra e que estão programadas com esse conceito negativo, com essa conotação e com essas crenças, para que possamos aqui juntos desprogramar isso e seguir em frente com outros conceitos mais libertadores. Portanto, partindo do princípio que a sombra é apenas algo que não está iluminado, todos nós temos sombra e luz, não é? Isto, quando nós viemos aqui ao planeta, este é um planeta de dualidade. Tudo é duas coisas. Tudo é positivo e negativo. Tudo é escuro e claro. Tudo tem duas faces. É um planeta de dualidade, é uma sociedade muito fundamentada nessa dualidade. E, claro, existe sempre o positivo e o negativo em tudo. E é importante que essa dualidade exista e faz parte da nossa experiência humana. Mas também é importante que nós consigamos encontrar um equilíbrio entre os dois extremos, entre as duas polaridades.
e neste caso entre a sombra e a luz que existem dentro de nós mesmos. E no que toca à exploração interior dessas mesmas sombras, existe muita resistência da nossa parte, como é óbvio, em ver as nossas próprias sombras. Isto, claro, tem diversas razões. Algumas delas são o facto de não querermos sentir dor, de fugirmos de certas emoções. Outras são mesmo o medo do desconhecido e de ver o que é que está escondido. Outras vezes é falta de coragem que nós temos de enfrentar as nossas próprias sombras e de vermos que realmente nós não somos perfeitos e aceitar essa condição. E é aqui que eu me quero focar um bocadinho hoje, que é nesta necessidade que nós temos e que fomos construindo enquanto sociedade, da necessidade de sermos perfeitos, da necessidade de sermos apenas luz. E isto existe nas esferas espirituais e nas não espirituais. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, ainda que isto devesse ser um conceito e uma noção generalizada, que todos nós temos sombra e luz e que não devemos sentir-nos envergonhados por termos essa sombra dentro de nós, mesmo nas esferas espirituais, na comunidade espiritual, em que isto devia de ser abraçado, expandido e até promovido, existe muito esta noção de que eu sou espiritual, eu sou só luz, é tudo paz, luz e amor. E isto não é verdade. Não é verdade. A sombra existe e está dentro de nós e não é para ser vista como um inimigo, como um alvo a bater, como uma vergonha, como um monstro ogre do lago. Não é assim que a sombra deve ser vista. E infelizmente ainda existem muitas comunidades a nível espiritual que têm muito esta noção de não, nós temos que ser todos luz e paz, amor e luz, e isto faz com que se promova a não integração da nossa própria sombra, o que na verdade faz com que nós estejamos a viver e a olhar apenas para a nossa luz, mas na verdade não estamos completos, não estamos integrados, porque a nossa parte de sombra não foi integrada e não foi iluminada. Ou seja, a luz que nós estamos a viver e que nós estamos dentro de nós é aquela que sempre foi luz e que nós vimos, então e a outra parte? Ou seja, nós nunca vamos ser realmente completos. E o que nós queremos aqui é acordar e relembrarmos daquilo que nós realmente somos, e para que isso possa ser feito, é importante termos a coragem e a humildade de olharmos para a nossa sombra, para essa parte de nós mesmos, para essa fatia do bolo, e perceber que também essa fatia faz parte do bolo. Se essa fatia não estivesse no bolo, o bolo nunca estava inteiro e não faz sentido. E, claro, no que toca a comunidades que nem tenham a ver nada com espiritualidade, obviamente que esta noção de evitar as nossas sombras também existe. Nós, como sociedade, e de uma forma geral, temos muito esta mania de não querermos olhar para as nossas partes mais desequilibradas, mais escuras, mais dolorosas. Isto promove-se de diversas formas e vocês vão começar a reparar nisto, mesmo nos vossos círculos sociais. Não é ok nós mostrarmos a nossa sombra, não é ok nós mostrarmos fragilidade. E, claro, nós vamos crescendo e vamos adotando esta crença e esta falsa noção de que se eu olhar para as minhas sombras e se eu admitir que tenho isto dentro de mim e se eu integrar isto, eu já não vou ser perfeito ou perfeito. Eu já não vou estar à altura das expectativas dos outros e de nós mesmos, que temos para nós mesmos. Porque fomos criados com esta sensação de que devíamos ser perfeitos e puros e iluminados e limpos. E não interessa de onde é que isto vem. Para uns vem de tradições, para outros vem de crenças, para outros vem de pressões sociais, não importa. Todos nós temos isto gravado dentro de nós enquanto seres humanos. Temos que ser puros e perfeitos e não podemos ter certos sentimentos e certas emoções. E é feio sentir isto e é feio sentir aquilo. E é pouco atrativo termos traumas. Nós chegamos a este ponto da nossa sociedade em que é pouco atrativo termos traumas. Mesmo a nossa conversa interior é muito baseada nisto. Eu não acredito que sinto isto é feio, eu não devia sentir isto. E isto não é bem aceito pela sociedade, isto faz de mim má pessoa.
Todas estas coisas, todas estas crenças, todo este lixo, este lixo que nós transportamos dentro de nós, tem que desaparecer. Toda aquela arrogância que existe a nível social, que é a não aceitação da nossa própria sombra. E eu já nem falo, nem estamos aqui a falar de aceitar a sombra dos outros, que isto é todo um tema muito abrangente. Estou aqui a falar, e eu hoje quero-me focar aqui, na aceitação da nossa própria sombra. E na coragem e na humildade que nós precisamos ter para explorar estes lados mais escuros que existem dentro de nós e que na verdade só precisam de ser iluminados. Mas para que eles sejam iluminados precisam de ser vistos, nós precisamos tomar consciência que eles existem. E é importante nós sentirmos-nos à vontade para o fazermos. Mas se ainda temos este lixo todo, e estas crenças todas, estas programações todas dentro de nós, isso nunca vai permitir-nos fazer esse caminho e fazer essa reflexão. E é por isso que eu estou a começar por esse tópico, porque acho importante nós sentarmos um bocadinho e refletirmos sobre as crenças e o lixo todo que andamos a transportar dentro de nós relativamente à nossa própria sombra, relativamente à nossa própria dor. Não é vergonha nenhuma nós termos dor. Não é vergonha nenhuma nós termos desequilíbrios, termos vulnerabilidades, termos sentido certas emoções ou desempenhado certos papéis baseados nessas dores e nessas partes mais escuras de nós mesmos. Não é vergonha nenhuma. Temos que acabar com isto, com esta noção de vergonha relativamente à nossa sombra. Quando nós desprogramamos isto dentro de nós, é que nós temos aquela compaixão e aquele momento em que nos sentamos, ok, vamos olhar para isto. Ok, vamos refletir sobre isto e vamos pôr um bocadinho de luz e de amor nesta sombra que eu tenho dentro de mim, nesta ferida, e que me faz sofrer tanto e que me faz às vezes sentir e comportar-me e ter certos pensamentos que não são aquilo que eu realmente sou, são apenas fruto deste espaço dentro de mim. Por isso, malta, vamos desprogramar isto tudo, vamos transmutar isto tudo, tentar afastar todas essas distrações que nos afastam tanto daquilo que nós realmente somos. E depois desta tomada de consciência, aí sim, estamos prontos para nos sentarmos e finalmente assumirmos que temos sombra dentro de nós. Porque sem sombra não há luz, sem luz não há sombra, e são as duas completamente necessárias e têm exatamente o mesmo valor. E algo que eu também gosto de promover e quero também passar-vos aqui é o ato de substituir o medo e a vergonha que nós temos em relação à nossa própria sombra por respeito e até admiração. Respeitar a sombra, respeitar o escuro, respeitar o espaço que ele ocupa dentro de nós mesmos. No final de contas, o objetivo disso tudo é nós integrarmos essa sombra dentro de nós, é nós iluminarmos essa sombra dentro de nós. Mas se nós continuamos a ter medo e vergonha e culpa, nós nunca vamos conseguir lá chegar. E vamos tratar essas partes de nós com desdém, como se fossem um demónio. Vamos estar a demonizar partes de nós que só precisam de amor, que só precisam de luz. E isso vem de mãos dadas com a questão da falta de gratidão. É importante nós termos gratidão, respeito pela nossa sombra. E isto pode parecer uma noção descabida, porque como é que vamos ter gratidão por algo que eu nem gosto de ter, ou por um pensamento que eu não gosto de ter, por uma dor que me faz sentir tão mal, por uma parte de mim que eu quero ocultar de toda a gente. Como é que eu posso sentir gratidão por algo que me traz tantas coisas negativas, tantas emoções negativas? A verdade é que muitas vezes é nessas sombras que reside a fonte da maior luz que nós temos. Às vezes os nossos maiores tesouros estão escondidos nessas partes mais escuras. Tesouros que estiveram escondidos a nossa vida toda. Porque nunca chegamos ao ponto de chegar lá e acender uma vela. E muitas vezes é nesse pequeno gesto de acender uma pequena luz nessas partes escuras dentro de nós que reside a maior fonte de compaixão que pode existir na nossa experiência humana.
a maior fonte de sabedoria. Só precisamos de ir lá, iluminar, amar e integrar dentro de nós essa sabedoria. Porque se continuamos a afastar essas partes e a não querer lá ir, e a não querer assumir que elas existem, é importante nós assumirmos que elas existem. Se nós continuamos a fazer isto, nós nunca vamos lá buscar essa sabedoria e acabamos por não estar a integrar partes de nós que são tão importantes por preconceito. E isto é inacreditável. Como é que nós conseguimos ter preconceito com partes de nós mesmos, não é? Somos nós mesmos. E é isso que acontece, nós temos preconceito com a nossa dor, com a nossa sombra, com as partes de nós que sofreram e que agiram de acordo com esse sofrimento, porque ainda não estavam regeneradas. Nós temos preconceito com a sombra. E a verdade é que se nós queremos ser seres que se relembram daquilo que são e que conseguem viver uma vida equilibrada neste planeta, um planeta de dualidade, nós temos de encontrar um equilíbrio entre a nossa própria sombra e a nossa própria luz. Só assim é que nós vamos conseguir viver num mundo com tantas disparidades e tanta dualidade e nos sentirmos equilibrados enquanto isso tudo à nossa volta acontece. Porque o equilíbrio vem primeiro dentro de nós e depois é que nós conseguimos lidar com os desequilíbrios fora de nós. Porque nós não temos controle nenhum sobre os desequilíbrios que acontecem à nossa volta e no mundo. Mas que pelo menos consigamos manter um equilíbrio dentro de nós mesmos. E isso parte da iniciativa que nós próprios temos de ter em assumir todas as nossas partes e todos os nossos lados. E ter a coragem de assumir que temos estas partes mais escuras dentro de nós. E que precisam do nosso amor e da nossa luz e da nossa compaixão. E esta falta de equilíbrio entre a nossa própria sombra e luz e esta falta de consciência dos nossos próprios padrões e das nossas partes que precisam de mais atenção, isto manifesta-se na nossa vida de diversas formas, no nosso dia-a-dia, nas decisões que nós tomamos, naquilo que nós sentimos, naquilo que pensamos, na forma como agimos. O facto de nós não assumirmos estes dois lados dentro de nós e de não chegarmos a um ponto de equilíbrio faz com que nós andemos a viver a nossa vida de uma forma desequilibrada, que não está de acordo com o nosso coração e com aquilo que nós realmente somos. E está tudo bem. Nós todos temos essas fases e nós todos temos essas aprendizagens e está tudo bem assim. Mas se realmente um dia queremos começar a viver de acordo com a nossa verdade e queremos começar a seguir o nosso coração e a deixarmos de ser movidos só e apenas por impulsos e vontades do ego, nós temos de começar a assumir esta responsabilidade que é encontrar este ponto de equilíbrio, deixar-nos de ilusões e começarmos a abraçar mais verdade naquilo que nós fazemos e naquilo que nós dizemos e naquilo que nós somos. Porque eu digo-vos uma coisa, se nós realmente queremos viver de acordo com a nossa verdade interior e estar nesta redescoberta por aquilo que somos e queremos realmente conectar-nos com a parte que está mais acordada e que está mais ligada a uma consciência mais elevada, nós temos que algum dia abandonar a forma desequilibrada e adormecida com que nós vivemos. E há que ganhar-se coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e ter a coragem de admitir: ok, isto está aqui, isto faz parte de mim, uma parte que eu não gosto, mas esta parte que está aqui, se eu não lhe dou atenção, luz e amor, vai continuar a fazer com que eu me comporte de certas e determinadas maneiras e tome certas e determinadas decisões na minha vida, que eu sei, bem lá no fundo, que não estão de acordo com aquilo que o meu coração é ou quer. Temos de parar de andar neste piloto automático de mascarar coisas que estão dentro de nós. Tipo, penso rápido. Existe muito esta mania na sociedade que é o penso rápido. Eu sei que tenho isto dentro de mim, isto às vezes até vem aqui ao de cima e eu até reparo, se calhar devia dar um bocadinho de atenção nisto que é para... não, mas eu vou continuar no meu programa normal,
no meu padrão normal, vamos continuar a meter isto para baixo e porque isto na verdade, se eu fizer isto agora até me vai dar um certo prazer momentâneo, eu até vou ficar bem, mas depois a longo prazo não vai funcionar, nunca. Porque estamos a tomar decisões e a sentir coisas e a viver coisas e a direcionar a nossa vida baseada em coisas que são efêmeras, que são baseadas numa mentira. Se há coisa que eu prezo na minha vida pessoal e que tento passar neste podcast é a importância da verdade e da liberdade. Verdade e liberdade são dois pilares muito grandes para mim, vão ser sempre e sempre foram. E é por isso que eu trago também estes temas mais complicados e mais assertivos, porque é a única maneira de nós realmente nos libertarmos daquilo que é uma ilusão. E a ilusão é o quê? É nós andarmos a viver fora da nossa verdade. Essa é a ilusão. A ilusão é nós andarmos a viver desconectados da nossa verdade. E essa é talvez das maiores ilusões que existem neste planeta. E é por isso que nós temos que acordar. Só que acordar para a nossa verdade, às vezes, implica humildade e coragem e abertura, compaixão. E é desafiante nós encontrarmos um equilíbrio entre sombra e luz na nossa vida e no nosso dia-a-dia. É muito desafiante nós encontrarmos esse equilíbrio dentro de nós próprios. Mas se não começarmos por algum lado, temos que começar por algum lado. E esse começo é sempre dentro de nós próprios. É a decisão que nós tomamos, é a humildade que nós temos e é o nível de compaixão e de amor próprio que nós temos que ter. Assumirmos a nossa sombra como parte de nós mesmos é um dos maiores atos de amor próprio que vocês podem ter. Costuma-se dizer que nós não temos que levar com as sombras dos outros, e é verdade, mas temos que levar com a nossa própria sombra. Com essa, nós vamos ter que viver o resto da nossa vida. Por isso, querem viver com um inimigo dentro de vocês? Com um monstro dentro de vocês? A vossa vida toda? Ou querem viver com um amigo cúmplice e cheio de sabedoria e que vos ajuda a fazer parte deste mundo todos os dias? Vejam isto desta maneira. Com quem é que vocês preferiam viver o resto da vossa vida? Porque vocês vão ter que viver convosco próprios o resto da vossa vida. Lembrem-se sempre disto. Vocês são a única coisa, a única pessoa com a qual vocês são obrigados a viver o resto da vossa vida. Certo? Por isso, se vocês não estiverem em paz convosco mesmos, então vão viver o resto da vossa vida mal. E encarem a vossa sombra, vejam a vossa sombra de outra perspectiva. Se a vossa sombra vai estar para sempre dentro de vós e esqueçam a ilusão de que isto é muito um conceito nas comunidades mais espiritualizadas, que é, nós livramos-nos da sombra e transformamos-nos em luz. Isso não existe. Nós estamos neste planeta e este planeta é de sombra e luz. Nós vamos, enquanto estivermos aqui, neste corpinho maravilhoso que nós temos, vai sempre existir polaridade. Sempre. E não há nada de errado com isso. Faz parte. É sombra, luz, positivo, negativo, preto e branco, lua e sol. É assim que funciona. Para nós sermos totalmente luz, não estamos aqui. Claro que, pronto, existem exceções e há seres únicos neste planeta que têm missões únicas. Claro, como é óbvio. E claro que o objetivo é nós vivermos em luz. É estarmos o mais iluminados possível. É fluirmos nessa facilidade. Mas a nossa sombra vai fazer sempre parte de nós. Agora, pode fazer parte de nós estando escondida, completamente apagada, ou pode ser iluminada por nós e integrada por nós e misturar-se com a nossa luz. E isso fazer com que nós nos tornemos equilibrados. E isto, malta, é alquimia pura. É transformar em sombra em algo bom, é transformar em algo escondido, obscuro, pesado, em algo iluminado, que nos traz sabedoria. E recuperando o tema de há bocado, já que vocês têm que viver com todas as vossas partes dentro de vocês para sempre, o que é que vocês preferiam se eu vos der a escolher? Querem viver com
um inimigo, um monstro dentro de vocês, escondido, que vocês têm medo e vergonha e têm que viver com isto o resto da vossa vida e com essa pessoa o resto da vossa vida? Ou preferem ir lá dentro de vocês fazer as pazes com este monstro, entre aspas, com essa parte escondida, livrarem-se da culpa e da vergonha, fazerem as pazes e darem amor e luz a essa sombra e integrarem a sua sabedoria e poderem viver em paz com isso o resto da vossa vida? Parem de fugir da vossa sombra. O segredo está em encará-la de frente. O segredo está em olharem a vossa sombra nos olhos e terem a coragem e a humildade de a integrarem em vocês sem medo. E depois dessa integração, aí sim, encontrar um equilíbrio dentro de vocês. Porque vão sempre existir momentos em que nós sentimos que essas partes de nós que são mais desafiantes vão vir ao de cima. E aquela vozinha dentro de nós que nos destabiliza, que nos desmoraliza, que traz todas as inseguranças, as dores, os medos, essa vozinha que está sempre no ouvido aqui a chatear, ela vai aparecer de vez em quando. Claro que com estas integrações e com estas aceitações, as vezes e o tempo, a durabilidade dessas vozinhas vai diminuindo. E vai ser cada vez mais fácil para vocês lidar com isso. Mas isso vai sempre existir de alguma maneira. Como também existem os outros momentos da nossa vida em que nós nos sentimos perfeitamente confiantes e alinhados e em luz e super iluminados e em conexão e confiantes e ligados à nossa intuição. Existem momentos para tudo. Como existem momentos para a felicidade, existem momentos para a tristeza. Como existe a noite, também existe o dia. E isto vai ser sempre assim. Cabe-nos a nós encontrar um equilíbrio entre essas coisas. Temos de parar de nos querer livrar da nossa sombra e passar a querê-la dentro de nós, na companhia da nossa luz. É só isto. Espero profundamente que esta mensagem chegue bem dentro do vosso coração e da vossa consciência, que possa fazer aí umas pequeninas mexidas ou umas grandes mexidas. E obrigada por terem estado aqui mais uma vez comigo. É sempre uma alegria enorme poder partilhar estes rasgos de sabedoria convosco e comigo própria. E espero encontrar-vos aqui para o próximo episódio. Um grande beijinho e um grande abraço.